Fala aí, Dev, beleza? Aqui quem tá falando é o Everton Rezende. Seja muito bem-vindo a mais um tutorial aí do canal Vida de Dev. E nesse tutorial, na verdade, nessa série de tutoriais, hoje a gente vai começar uma série aí de um desafio que eu recebi aí na página, né? Então, um dos nossos seguidores aí, lá da página do Instagram, me mandou uma mensagem pedindo ajuda num trabalho de faculdade, pedindo ajuda para fazer um simulador de file system, né? Então, basicamente, é uma aplicação aí que simule um gerenciador de arquivos e diretórios, né, que possa criar e excluir diretórios e criar e excluir arquivos e navegar entre os diferentes diretórios aí do nosso SO, né? Então, como que a gente vai fazer isso aí, né? Eu vou fazer aqui junto com você e o desafio vai ser o seguinte. A gente basicamente vai criar uma aplicação console e nessa aplicação console a gente vai ter aí a possibilidade de digitar um comando como se a gente estivesse utilizando o terminal do nosso sistema operacional, ou DOS, né, tanto faz. Então a gente vai poder digitar aí pwd para saber o diretório atual onde a gente está, a gente vai poder digitar um comando para criar um diretório, um comando para navegar para dentro desse diretório, um comando para voltar para o diretório anterior e um comando para criar arquivos dentro desse diretório. Além disso, a gente vai fazer uma criação de arquivo incremental, né? Aquela criação igual no Windows, quando você cria um novo arquivo com o mesmo nome, ele faz uma contagem, então fica entre parênteses 2 e tudo mais. E a gente vai ver como que a gente pode criar alguns testes para essa aplicação, tá? Então, como você pode ver, a gente tem bastante coisa para fazer aí, mas apesar de parecer complexo, parecer muita coisa, você vai ver que é simples, porém, eu vou dividir tudo isso em partes aqui, em vários passos menores, para você poder acompanhar cada uma dessas etapas de forma individual, beleza? Então, para a gente começar, o que a gente vai precisar? Bom, eu entrei no site do Eclipse, do Spring, e iniciei uma aplicação, né, usando o Spring Initializer, e basicamente não tem nada nessa aplicação como você pode ver agora. Tudo que ela tem aqui são as dependências que eu coloquei lá, que é o Spring DevTools, para reiniciar a minha aplicação, que é isso que eu quero usar dele, e o Longbook, caso a gente precise aí para alguma coisa que a gente queira. Feito isso, então, o que a gente vai fazer? Bom, o primeiro passo aqui, a gente vai criar uma classe que vai ser responsável por rodar a nossa aplicação, né? Então, eu vou criar aqui uma classe chamada Simulator Runner, tá? E essa classe aqui, eu vou criar ela para que ela seja um componente do Spring. Então, ela é aqui um componente do Spring, tá? E aqui eu vou ter um public void método run. Beleza? O que esse método vai fazer? Basicamente, esse método aqui vai executar os comandos. Executa os comandos digitados. Na verdade, aqui inicia e roda. Inicia a aplicação console. Tá? Então é isso que esse método faz. Beleza. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro passo que a gente vai fazer aqui, a gente vai dar um system out print e a gente vai falar aqui welcome to simulator. Beleza, só isso, tá? Bem tranquilo. E aí o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai pedir para o usuário digitar um comando. E como que a gente vai pedir para o usuário digitar um comando no nosso console? Bom, a gente vai usar a classe scanner do Java, tá? Então a gente tem aqui um scanner scanner, tá? E aqui a gente vai fazer um new scanner, passando aqui no construtor o system.in, tá? Isso vai fazer com que o usuário digite alguma coisa, beleza? E aí a gente vai ter aqui um string input que a gente vai usar para capturar o que o usuário vai digitar, tá? E aí o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai dar um sysoutprint aqui, mostrando para o usuário qual é o diretório atual dele. Daqui a pouco a gente vai descobrir como que a gente vai fazer isso, tá? E aí, bom, vamos deixar assim. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai pedir para o usuário digitar algum comando. Então, o meu input vai ser igual a... Eu vou renomear isso daqui, vou chamar de keyboard scanner, tá? E aqui eu vou dizer que o meu input vai ser igual ao meu keyboard scanner, ponto next. Isso daqui
next line. Isso daqui vai fazer com que a nossa aplicação fique parada, aguardando o usuário digitar algum comando dentro do nosso console, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, com isso feito, a gente vai querer que a nossa aplicação fique executando até que o usuário digite exit, para ele sair da aplicação, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, while exit seja equals ignore case ao meu input. Então, enquanto o meu input for diferente de exit, seja maiúsculo ou minúsculo ou tanto faz, ele vai ficar preso dentro desse loop. Quando o usuário digitar exit, ele vai sair do loop, beleza? E aí, depois que ele sair do loop, a gente vai dar um bye-bye aqui, só para deixar os nossos comprimentos para o usuário, e a gente vai fechar aqui o nosso keyboard scanner.close, beleza? E aí, se o usuário digitar algum comando, a gente vai fazer o seguinte. Por enquanto, a gente vai deixar aqui, digitou 2 pontos, e a gente vai colocar aqui mais o que o usuário digitou, tá bom? Então, beleza. Agora, vamos ver o que acontece se eu rodar essa aplicação. Então, vou rodar aqui. Vou rodar como um Spring Boot App. Subiu. Não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Porque a gente não chamou o nosso Simulator Runner, né? E como é que a gente vai fazer para chamar o nosso Simulator Runner? Bom, a gente tem aqui o seguinte, esse método do Spring Boot aqui, esse Spring Boot application.run, ele devolve para a gente um Spring Context, né? Na verdade, um Application Context. Application Context. Isso nos permite fazer algumas coisas. Então, vou chamar isso daqui de Context. Isso daqui nos permite fazer algumas coisas com a nossa aplicação, com o nosso contexto do Spring. Coisas como, por exemplo, chamar um bin, né? Um bin gerenciado pelo Spring. Porque aqui a gente tem um método estático e a gente não consegue, eu não consigo injetar um bin do Spring dentro de um método estático. Então, se fosse uma classe, um método normal, eu poderia injetar o nosso Simulator Runner aqui, né? Simulator Runner SR. E aí eu poderia chamar o nosso método aqui. Porém, aqui a gente está falando de um método estático, então eu não consigo fazer isso. Então, como que eu vou fazer para chamar o meu método, para ele ficar naquele loop e começar a executar a aplicação? Eu vou usar esse contexto. Então, eu vou dar um context.getBeans. E aí, eu vou passar a classe que é gerenciada pelo Spring para que eu consiga pegar essa classe aqui. Então, eu vou passar o meu simulatorRunner.class, tá? E isso daqui vai me devolver uma instância da minha classe. E aí, com essa instância, eu posso chamar o método run que a gente acabou de criar. Beleza? Então, assim, a gente consegue trazer um bin dentro do que ele é gerenciado pelo Spring para dentro de um ambiente estático, tá? Usando o contexto do Spring que a gente pode utilizar aqui pelo Spring Application. Ok? Agora, vamos ver o que vai acontecer se eu executar minha aplicação. Bom, então ele executou aqui, falou aqui Welcome to Simulator e ele está esperando eu digitar algum comando. Então agora se eu digitar aqui, por exemplo, pwd, opa, ele travou no nosso loop ali, né? Então, por que ele travou no nosso loop? Porque a gente não parou para digitar o próximo comando, né? Ficou faltando essa pequena falha técnica aí. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, depois que ele digitar o comando, a gente vai aguardar ele digitar o próximo, né? Porque senão a gente vai ficar em loop infinito, como a gente viu. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai falar que o nosso input agora é igual ao nosso keyboard scanner.nextLine para aguardar o usuário digitar o próximo comando. Então, ele vai digitar o primeiro comando, vai entrar aqui no loop, vai mostrar o que ele digitou e a gente vai aguardar ele digitar o próximo para ver se a gente sai do loop ou não. Vamos ver? Então, executou aqui nossa aplicação, subiu, ele está esperando eu digitar meu comando. Então, eu vou digitar aqui, pwd. Pum, digitou o pwd, está esperando. mkdir, pum, digitou mkdir, beleza. Exit, pum, bye bye. Acabou minha aplicação. Então, beleza, né? Até aqui, tranquilo.
bem sossegado. A gente está recebendo já comandos do usuário pela nossa linha de comando, né? E conseguindo capturar aí os comandos que o usuário vai mandar, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, nosso próximo passo é conseguir construir um controle de navegação de diretórios do usuário, tá? Isso daí é extremamente importante, tem que ser o primeiro passo, para que a gente possa saber depois partir para os métodos de criação, de diretório, arquivo e tudo mais, para a gente saber aonde a gente está, né? Então, para isso, eu vou criar um package aqui, e vou criar uma interface, que eu vou criar um package chamado service, e eu vou chamar essa interface de directory service, que vai ser a interface responsável aqui pelas operações de diretório. Então, a gente vai ter aqui interface responsável pelas operações de diretórios. Beleza. E aí, o primeiro método que eu vou ter aqui vai ser o seguinte. Eu vou precisar de um método chamado void setCurrentDir. E esse método aqui vai receber aqui o meu dir. Tá? Então, vai ser um método que a gente vai usar para setar o nosso diretório atual. Então, set do diretório atual. E a gente vai ter um string getDir. Uma coisa interessante para falar sobre esse desafio é o seguinte. Cara, tem várias formas de você fazer isso. Tá? Várias formas. Tem como você fazer isso utilizando estruturas de árvore, tem como você fazer isso utilizando string, como eu vou mostrar aqui. Tem várias formas de você fazer. Eu vou mostrar como você pode fazer esse simulador utilizando uma forma simples, uma ideia de string e tal, então tratando algumas coisas. Para não ficar muito complexo, tá? Isso daqui é apenas para dar uma luz, mostrar como fazer e despertar algumas ideias aí, tá bom? Mas existem várias formas de resolver esse problema, beleza? Bom, então basicamente a gente vai ter isso daqui. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai criar a implementação desse diretório aqui. A gente vai chamar isso daqui de directory service, beleza? E a gente vai falar que isso daqui implements a nossa interface. Beleza? E aí a gente vai falar que esse cara aqui é um service do Spring para a gente poder trabalhar com ele. E aí, beleza. Como a gente vai implementar uma interface, ele está reclamando que tem métodos não implementados, então vamos implementá-los. Beleza? Aqui a gente vai falar que a gente tem um private string currentDir. E aí, beleza, a gente tem aqui o set padrão, né? Então, aqui a gente tem um dis.currentDir igual a currentDir. E aqui a gente tem um return currentDir. Beleza. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai definir aqui qual é o nosso root, né? Então, aonde o usuário começa na nossa aplicação? Bom, para esse caso, a gente está usando um Mac, né? Ou poderia estar usando um Linux, então a gente vai iniciar a nossa aplicação no barra. Se fosse no Windows, por exemplo, a gente poderia iniciar no C2 pontos, enfim. A gente pode escolher aí onde a gente vai iniciar a nossa aplicação. Então aqui um private final string rootdir. Vai começar aqui no nosso barra. Beleza? Então, para começar, o nosso currentDir vai ser igual ao nosso root. Então, a gente vai começar a aplicação já no nosso barra, beleza? Então, quer dizer que se eu der um pwd, ele vai ter que me retornar um barra, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar aqui no nosso Simulator Runner. A gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vai dar um espaço. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um outro método aqui. A gente vai chamar de private void execute command.
A gente vai passar aqui o nosso string input. Então, esse método aqui vai ser responsável por executar todos os comandos que a gente digitar aqui no nosso console, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer dentro desse método? Bom, o primeiro passo vai ser a gente verificar aqui qual comando ele digitou para ver se é um comando válido. Então, para a gente ver se é um comando válido, a gente vai criar um enum aqui. A gente vai criar um enum, a gente vai criar um package aqui chamado enums. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar esse enum de command. Beleza. E aqui a gente vai dizer o seguinte. Enum de comandos disponíveis na aplicação. Beleza. Quais os comandos a gente vai ter, então, dentro da nossa aplicação? A gente vai ter, então, pwd. Por enquanto, a gente vai ter só o pwd, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o nosso enum, ele tem um command name. Então, a gente tem aqui um private string, command name, que vai ser o nome que eu vou digitar desse comando lá no meu console. Então, por exemplo, para chamar o pwd, eu vou digitar pwd. Para chamar, por exemplo, vamos adicionar mais um aqui, adddir. Eu posso chamar isso daqui, quando eu digitar mkdir, adddir, tanto faz. Eu posso escolher o comando. Então, beleza, isso daqui vai ser o nosso command name. Então, o command name do pwd vai ser pwd. O do adddir pode ser, a gente pode digitar aqui mkdir, pode ser. E aí aqui a gente tem que criar o construtor dele, né? Que é o private command string command name. E aí aqui a gente vai falar que this.commandName é igual ao command name. Beleza. Então, quando eu digitar pwd, a gente vai chamar esse enum. Quando eu digitar mkdir, a gente vai chamar adddir. Beleza? Aqui faltou um ponto e vírgula. Tranquilo. E aí aqui a gente vai criar um outro método, que a gente vai chamar de public static. Retorna um command para a gente, from string. Então, basicamente vai ser um get, onde eu vou olhar o que o usuário digitou. Então, a gente vai receber aqui a string text, que pode ser qualquer coisa. E a gente vai olhar aqui para ver o que o usuário digitou. Então, a gente vai dar um switch. Switch no nosso text.toLowerCase. Tá? O toLowerCase converte a minha string para letra minúscula. Então, isso daqui vai garantir que o que o usuário digitar vai ser tudo convertido para minúscula, né? Diminui a chance de erro no nosso sistema. Então, só alegria. E aí, aqui a gente vai fazer o seguinte. Case, o usuário tenha digitado pwd, eu vou dar um return pwd. Case, ele tenha digitado mkdir, eu vou dar um return adddir. E se nada disso der certo, a gente return null aqui. Porque daí a gente vai ter que dar um erro na nossa aplicação. Beleza? Até aqui tranquilo então. De boa, né? E aí agora a gente vai fazer o seguinte então. Voltando aqui no nosso Simulator Runner, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai validar aqui o que o usuário digitou. Então a gente vai olhar aqui para ver o seguinte. A gente vai primeiro pegar o comando dele. Então, a gente vai ter um command vai ser igual a command.fromString, passando o nosso input. Então, a gente vai pegar o que o usuário digitou e vai pegar o comando correspondente dele, né? Aqui no formato de enum. E aí, beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte. If command for igual ao meu command.pwd, eu vou fazer o seguinte. Por enquanto eu vou dar só eu vou fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Eu vou injetar aqui o nosso directory service. Porque daí, se ele der um pwd, eu quero mostrar o diretório atual onde ele está. Então, eu vou chamar o nosso serviço aqui de diretório, que sabe me dizer aonde o usuário está. Então, aqui, se ele fizer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um system.out print
E aí eu vou fazer o seguinte, directory service.get opa, aqui é get current dir. Beleza. E aí sim, get current dir, que é o nosso diretório atual. Bem simples, né? Else, por enquanto a gente não vai aceitar nenhum outro comando, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar aqui valid command. Pronto, só isso. Então, vamos lá, recapitulando o que a gente fez até agora. A gente vai pegar aqui, vamos iniciar a nossa aplicação, vamos pedir para o usuário digitar alguma coisa. E aí, o que ele digitar, a gente vai mostrar aqui nesse digitou, né? E vamos aguardar ele digitar um próximo comando. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai chamar o nosso método, né? Então, ao invés de chamar esse digitou aqui, a gente vai chamar o execute command passando o nosso input. Então, ele vai vir aqui para o nosso método, vai ver no nosso enum se tem algum enum correspondente, de comando correspondente, seja um comando válido, né? Vai pegar o comando correspondente e, se for um PWD, ele vai printar para a gente o diretório atual do nosso usuário. Lembrando que o diretório atual do usuário está definido aqui no nosso root dir, no nosso current dir, né? Na verdade, que começa inicializado com barra, né? E por enquanto é só isso. Bem simples, bem tranquilo, né? Então, vamos ver se vai dar certo todo esse negócio aqui. Então, vou iniciar a nossa aplicação. Se eu digitar aqui alguma coisa, como mkdir, comando inválido. Beleza, a gente não sabe o que fazer ainda com isso. Se eu digitar qualquer outra coisa, comando inválido. Beleza. Se eu digitar agora um pwd, ele tem que me mostrar um barra, que é o meu diretório atual. Show de bola. Então, tranquilo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, de novo, printar esse negócio aqui para indicar que a gente está esperando a execução de um comando. E aí eu vou reiniciar minha aplicação aqui. Beleza, estamos aguardando um comando, pwd. Beleza, printou aqui para mim o diretório atual, estamos esperando outro comando. mkdir, comando inválido, beleza, estamos esperando outro comando. Então, tranquilo, né? Bem sossegado, até aqui sem grandes dificuldades. Bom, nessa primeira parte, então, a gente criou aí a estrutura do nosso projeto que vai receber os comandos que o usuário pode digitar, beleza? Na próxima parte, eu vou mostrar para você como que a gente vai criar diretórios, como que a gente vai fazer para criar os diretórios dentro do nosso simulador e como que a gente vai fazer a criação de diretórios de forma incremental, caso eles já existam. Beleza? Lembrando que se você curtiu esse vídeo, vai continuar assistindo a série, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o seu like aqui para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas e eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de acompanhar porque a gente vai fazer bastante coisa legal nessa aplicação. Beleza? Um forte abraço e até mais.